João 16, o Evangelho, não é a carta. Capítulo 16, versículo 32. Deixa eu ver aqui. Danilo. Só vou profetizar se tiver um tangedor aqui. Você encontrou? Diz assim, eu vou ler na versão revista e corrigida. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos. E Jesus está falando. Cada um para a sua casa, e me deixará só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus está falando para os discípulos que ele seria deixado só. Mas ele logo diz, mas eu não estou só, o Pai está comigo. Vamos entender isso? Deus, que o teu Espírito nos dê entendimento. E que nada fique em nossa mente de maneira que crie uma barreira para a gente se distrair ou não compreender. Que o teu Espírito de revelação possa estar em cada ouvinte para que a gente compreenda o que o Senhor quer nos ensinar através dessa palavra. Então, em nome de Jesus, usa os lábios do pregador para que aquilo que nós precisamos ouvir seja claro, Pai. E possamos dizer ao término desta reunião, Deus falou ao meu coração. Gratidão, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma noite ouvir a Tua palavra de poder. Amém. Bom, a importância de saber que o Pai está comigo. Eu vou ler do versículo 31 até o 33, capítulo 16 de João, que diz: Respondeu-lhe Jesus, credes agora? E eis que chega a hora, e já estou repetindo o 32 nesse momento, se aproximem que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você já pode deixar aí no capítulo 8, se quiser, de João. A gente leu 16. Jesus está antecipando os fatos. Vocês vão me deixar só, mas o Pai está comigo. Eu não vou ficar só. O que a gente aprende com isso? Eu creio que serei bem objetivo. Os discípulos, Jesus está predizendo ali, vocês vão me deixar sozinho. Só que eu não vou ficar sozinho. Eu vou ficar sozinho de um lado literal e com a visão natural das coisas, pela lógica. Os discípulos que andavam comigo, vocês não vão estar mais comigo. Mas o Pai não me deixa só. É muito importante esse entendimento. Sabe por quê? Porque aí você não depende de a tua esposa estar caminhando para você caminhar. É muito melhor quando ela caminha junto contigo. Ou vice-versa, você não depende do teu esposo caminhar para você caminhar. Mas é muito melhor se ele caminhar contigo. Você não depende dos filhos caminharem para você caminhar. É muito melhor que eles caminhem junto com os pais. Você não depende dos seus pais caminharem para você caminhar. Mas Deus quer que a família esteja junto, buscando a presença dele. Só que tem pessoas que são movidas a pessoas queridas. Ciclo de amizades. Quando eu digo movido, eu estou falando de ser a base do seu incentivo de caminhar na fé. Porque a igreja não tem outra palavra a não ser fé. As coisas seculares vai tudo para o lado natural. A Bíblia fala sobre pessoas naturais e pessoas espirituais. O natural é a sociedade do dia a dia. O termo bíblico para quem vive dessa forma é casam-se e dão-se em casamento.
É o termo bíblico para descrever quem vive de maneira natural o seu dia a dia. Acorda, vai para o trabalho, volta. Alguns fazem faculdade, outros fazem curso, trabalha, volta. E aí dorme para no dia seguinte outra jornada semelhante. A vida natural da sociedade é essa. É vida comum. O povo vivia assim. Eu não estou nem mencionando práticas pecaminosas, não. Estou falando do dia a dia normal. O povo vivia assim na época de Noé. Até que chegou o dilúvio. 120 anos durou a construção da grande arca. Noé anunciava sobre o juízo através das águas, mas ninguém dava crédito. E aí a Bíblia vai dizer em Mateus 24, 25, que assim a volta de Jesus será como nos dias de Noé. Por quê? Porque é anunciado que ele voltará para buscar a sua igreja. E muita gente não dá credibilidade para isso. E muita gente que eu me refiro não é só pessoas que vivem o seu dia a dia natural. Pessoas que estão no meio do povo de Deus. Porque na verdade, se nós crêssemos de verdade que Ele está conosco todos os dias, tem algumas coisas que nós não faríamos. Entende? Mesmo que a igreja não esteja perto de nós naquele momento. Ou o pastor, né, como se costuma dizer. Mas Jesus vai vir buscar o seu povo e será num abrir e piscar de olhos, diz a Bíblia. Ele virá como ladrão. Tem gente que é sério, já vi gente interpretando que ele virá como um assaltante mesmo. Não, quando diz que é como ladrão é o fator surpresa. Porque quem comete furto ou roubo, né, ele chega do nada. O fator surpresa é a vantagem dele. Jesus virá no momento em que não penseis. É o que diz a Bíblia. Mas isso é para a gente refletir sobre viver de forma natural. Ou seja, eu não estou nem aí pensando na volta de Jesus. Eu não estou nem aí para isso. Eu quero viver o meu dia a dia normal. Eu quero matar um meu leão a cada dia. E a maioria das pessoas vão vivendo dessa forma. Eles vão trabalhando para quê? Para resolver os seus problemas, para quitar suas dívidas. Eles vão priorizando as suas demandas. É assim que a sociedade vive. E, na verdade, o ponto de observação, de reflexão nesse momento, não é questão de ir na contramão do trabalho, porque Paulo vai dizer para a igreja lá em Tessalonicenses, quem não trabalhar também não vai comer. Porque eles estavam tão abraçando a palavra de que Jesus voltaria, de que eles deixaram tudo mesmo, inclusive os trabalhos. Aí Paulo falou, que negócio é esse? Ele vai voltar sim, mas você tem que trabalhar, pô. Quem não trabalhar não vai comer. Paulo diz isso para a igreja de Tessalônica. Então, não é esse momento, não é um momento de crítica ao trabalho. Nós temos que trabalhar, nós temos que ter uma preparação para ter uma renda que dê para a gente quitar nossas dívidas. E aproveita, abre um parente, que ficar endividado é pecado, tá? Quando eu digo ficar endividado, não estou falando das dívidas corriqueiras. Eu estou falando de você ficar levantando dívidas que você não pode pagar. Cuidado com isso, tá? Aí você está saindo fora das instruções bíblicas. Mas o meu nome está sujo porque eu fui ajudar alguém. Negativo, é porque você foi imprudente. Porque a Bíblia diz que não é para se dar por fiador de ninguém. A não ser que se a pessoa não te pagar, você tenha condições de cobri-la. É isso que a Bíblia diz em Provérbios. Então não tem essa que é por culpa de ninguém não. A culpa é nossa. Entende? A Bíblia tem orientação para tudo. Eu só estou abrindo parênteses porque não é o alvo da mensagem esse. Mas estamos refletindo sobre questões naturais. Quando nós, que ouvimos a palavra e procuramos seguir a doutrina de Cristo, nós não podemos ser naturais. Nós temos que ser o quê? Espirituais. O que é espirituais? Crer nas coisas que a palavra diz. Porque a história vai mostrar sobre homens de grande influência no mundo que tentaram destruir os rolos originais.
e não foram bem-sucedidos. E o Senhor deixou escrito: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E não passa mesmo. Não passa mesmo. Ela pode mudar a versão, o contexto é o mesmo. E essa palavra é poder para os que creem. E nós, os que cremos, temos que entender isso. De que Jesus aqui ele diz, João 16, 32 é o texto básico, correto? Ó, vocês vão cada um para suas casas, falando para os discípulos, vocês vão me deixar só, mas eu não ficarei só, o Pai está comigo. Jesus diz isso, aí no 33, o versículo 33 que ele vai dizer, um versículo muito conhecido por nós. Digo isso para que me tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aí nós refletimos o quê? De que isso é importante, porque Jesus tinha os discípulos que tanto amava, mas ele sabia que os discípulos iam deixá-lo. Mas ele ainda assim disse: vocês vão me deixar só no natural, não vai estar fisicamente comigo. Mas ele está atento com o entendimento espiritual. Mas o Pai não me deixará só. A minha esposa não quer me acompanhar, mas o Pai está comigo. O meu esposo não quer me acompanhar, o Pai está comigo. Meu filho não quer mais Jesus, mas o Pai está comigo. Minha filha não quer mais Jesus, o Pai está comigo. Meus pais não querem mais, mas eu quero. Por quê? Porque você entende e quer abraçar os olhos da fé. Os olhos da fé, de que por mais que você esteja só fisicamente falando, você sabe que o Pai é contigo. Jesus tinha tanta essa certeza que veja o capítulo 8 de João. A gente leu o capítulo 16, correto? Aí veja o capítulo 8, o versículo 29 e 30. Diz assim: e aquele que me enviou está comigo. Jesus falando: o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aí o versículo 30 diz assim: dizendo ele essas coisas, muitos o quê? Muitos o quê? Creram nele. Porque as pessoas observam a tua fé. Deixa eu te contar um testemunho rapidinho. Não é crítica não, testemunho. Eu tive um período da minha vida que eu tive uma perseguição ministerial. Mas eu me mantive firme. Eu queria chutar o balde, me desligar da onde eu auxiliava. Mas eu buscava a direção do Senhor em oração, confirmação na palavra, e o Senhor falava no meu coração: uma coisa é você sair, outra é eu te tirar. E aí, a igreja começou a observar isso. Como eu me mantive firme ali servindo ao Senhor, 10 anos auxiliando, e para a glória de Deus, eu nunca passei por uma disciplina ali onde eu congregava e auxiliava. E aí o que acontece? Mas muitos passaram por disciplina de ministério. E aí quando eu me mantive firme, algumas pessoas que estavam com estratégia de me desanimar, começaram a, já que ele não desiste, vamos partir para a família dele. Aí começaram a partir para cima da minha família. Não estou exagerando, não estou aumentando, literalmente. Cada um tem a sua estrutura. E aí meu pai se desligou, a Rita se desligou, minha saudosa sogra depois se desligou também. E aí brindaram literalmente. Brindaram. Sério, brindaram. Não é sentido figurado, é literal. Taças bateram uma na outra. Agora ele não aguenta, agora ele vai sair. Só que eu fui consultar a Deus, porque agora eu ia sair mesmo.
Eu falei para algumas pessoas que provocaram isso, alguns pastores. Eu falei, olha, você não sabe o quanto eu lutei, inclusive por motivo de saúde, meu pai não pôde vir, está acamado lá com uma gripe aí. Você não sabe o quanto eu lutei, batalhei, o quanto Deus me ajudou para trazer meus pais para o caminho da fé. E agora vocês fazem isso? O único que permaneceu foi minha mãe. Mas isso não vai ficar assim. Só que eu não falei de uma forma carnal. Eu não falei de uma forma carnal. Eu pedi direção, Senhor, agora eu tenho que sair. Agora é a deixa. O Senhor falou, não, eu sou contigo. Deixa que eu vou tratar deles. Eu fiquei praticamente só em termos de família. Não querendo permanecer ali. Mas eu segui a direção de Deus. Porque eu acreditei que eu não estava só. Entende isso? Entende como a importância de refletirmos alguns minutos atrás de não seguir o natural, mas abrir os olhos da fé é importante para as decisões da tua vida, mesmo em situação difícil? A família não permaneceu. Eu fiquei sozinho. E aí, sabe o que aconteceu? Alguns meses depois, se eu não me engano, 3 meses depois, a minha família retornou. E aí eu caí mais na graça do povo ainda. O povo comentava, esse cara é de fé mesmo. A família dele saiu, mas ele permaneceu. Caí na graça do povo mais ainda. Porque o objetivo de eu sair dali é porque eu estava muito na graça do povo e eu não era o presidente. E teve um período que eu comecei a compartilhar a forma como Deus estava se manifestando de maneira sobrenatural na minha vida para mostrar o que hoje é o Ministério Plena Paz, que eu nem sonhava em saber que era isso. E aí a experiência da presidência por saber que seria uma maior responsabilidade sobre a minha vida, e esse cara vai abrir eu não estou dizendo que o termo foi esse, ele vai abrir, o termo, né? Vai abrir uma igreja e o povo vai seguir ele. Então começou a querer me minar. Só que o povo foi vendo a minha firmeza na fé. E por que eu estou narrando isso? Porque foi o que aconteceu com Jesus. Numa situação difícil da vida dele, o pai não me deixa só, porque eu procuro fazer o que é do agrado dele. Ele não me deixa sozinho. A partir daí, muitos creram nele. As pessoas observam a tua firmeza de fé. Se elas não verem firmeza de fé em você, elas não vão querer seguir o Jesus que você diz seguir. Mas se você demonstra firmeza de fé, elas querem te acompanhar, porque elas estão buscando segurança em Deus. E como é que elas vão encontrar segurança em Deus? A Bíblia diz que os homens, os filhos dos homens estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que é a manifestação dos filhos de Deus? São pessoas firmadas na fé. E como é que a gente vai saber se está firmado na fé? Quando tu passe pela fase difícil da tua vida. Não importa se é emocional, sentimental, familiar, se é na área financeira, qual for a frustração da tua vida, Jesus é perfeito, Ele venceu a morte, está à direita do Pai, vai buscar a sua igreja. Mas Ele deixou aqui na terra o outro Consolador. Ei, outro Consolador. Consolador é para quê? Consolador é para quê? Para consolar. Está triste? Você tem que orar, diz Tiago. Está alegre? Você tem que cantar louvores. Só não pode ficar para baixo e recuando. Porque o salmista vai dizer, de maneira nenhuma virarei o rosto da oração do aflito. Antes, quando ele clamar, eu ouvirei. Salmo de número 24, versículo 24. Salmo de número 22, versículo 24. E aí o Salmo de número 120, o salmista diz, na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor, o salmista está falando. Diga para quem está perto de você, quando estiver angustiado, clame a Deus. Ei, quando estiver angustiada, clame a Deus. Quantos creem no poder da oração, amém? Clame a Deus. E aí,
as pessoas vão começar a te reparar. Ei, não tem para onde correr. Independente da tua idade, se você diz que é de Jesus, teus vizinhos, tua família, teu cônjuge, todo mundo, quem mora debaixo do mesmo teto, quem mora em outro teto, se você diz que é de Jesus, eles vão observar a tua firmeza de fé. Ei, firmeza de fé não está restrito a você sair da tua casa com a Bíblia e ir para o prédio de uma igreja local. Vai além disso. Vai além disso. É porque as pessoas vão perceber quando você está vivendo um momento difícil da tua vida. Só que Jesus falou, eu estou com vocês todos os dias. Ei, é todos os dias, até a consumação dos séculos. A questão é se nós estamos com Ele todos os dias. Essa é a questão. A questão, pessoal, abrindo um parente aqui, não é se Deus nos ama. Algumas pessoas pegam a palavra e o entendimento do amor de Deus e vai se relaxando. E aí fica só na canção. Me ama Ele. Minha mãe repete 8 vezes o trecho dessa canção. Me ama Ele, me ama Ele. Não é uma crítica à canção. Estou falando de pessoas que se apoderam desse entendimento do amor de Deus. Ele não te abandona, Ele te ama. E relaxam. Não tem por que duvidar do amor de Deus para conosco. A questão é se nós amamos Ele. Porque em João 14:21, Jesus vai dizer, ele não alivia ninguém, ele vai dizer assim, ó, os que me amam ouvem as minhas palavras e guardam. Aí eu e o Pai me manifestarei a Ele. Jesus está dizendo, a gente só vai se manifestar na vida de quem ama a gente. Jesus está falando em relação a Ele, é o Pai. Pessoal, talvez você não ouça isso no YouTube e nos púlpitos aí de multidões. Talvez, porque a gente não pode generalizar. Tem muita multidão ouvindo a verdade também. Entendeu? A gente não pode, criticar a multidão, não. Tem multidão ouvindo a verdade também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a questão não é se Deus nos ama. Ele ama, pronto, acabou. Só que o fato dele me amar não significa aprovação. A questão é se nós amamos Ele. Entende? Aí tem gente, não, Ele me ama, Ele me ama. Ele te ama, mas tu ama Ele? Não, eu amo de coração. Jesus falou bem claro, é uma reflexão isso. Quem me ama, ouve a minha palavra e guarda. Esse é o que me ama, disse Jesus. Jesus fala, quem crê em mim faz o que eu faço, e até maiores que esta. Quem é que vai te capacitar a fazer isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Como que eu consigo isso, Marcelo? Crendo nele de verdade. Sabe por quê? Acho que todo mundo aqui já teve experiência de quanto já se esforçou para ser transbordante do Espírito Santo. Para ser transbordante do Espírito Santo. Tem famosos aí que testemunha. Cara, eu fiquei tantos dias, conversei com a minha esposa, me retirei para o local, porque esse ano eu vou arrebentar no Espírito. Só que o Senhor tratou com essa pessoa. Realmente, você está me buscando para você ter um ano de ser bem sucedido. De ter a agenda preenchida até o fim. O Senhor falou para ele, se manifestou de tanto que ele queria buscar. Passou a performance, está 100%. Para a performance, você vai conseguir. Agora, isso você vai conseguir por causa do teu esforço. Você deixou tua família por um período, está aqui nesse retiro me buscando. Tu já conseguiu a performance que queria. Agora só falta ser dependente de mim.
Aí ele entendeu. Então eu alcancei a performance porque eu estou me esforçando. Se você se esforçar, tu vai ler a Bíblia toda. Se você se esforçar, tu vai pregar bem. A questão é, você está vivenciando tudo isso pelo teu esforço? Onde está Deus nisso? Porque o Senhor deixa bem claro na palavra dele. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que ele está dizendo? Não é para a gente ficar fraco, não. Ele está dizendo, vocês têm que ser todos os dias dependentes da minha presença. É você se sentir que ainda não fez o suficiente para alegrar o coração de Deus. É você se sentir que ainda precisa muito dele. Senhor, não dá para mim, Senhor. Eu me rendo a ti. Aí ele começa a te preencher, ele começa a te consolar, ele começa a te usar como canal de bênção. Esse testemunho é do Subirá. Qual é o primeiro nome dele? Luciano Subirá. Esse testemunho é dele. Mas tem um pastor na Aliança da região de Santa Cruz, ele escreveu um livro. Ele tem um testemunho parecido. Que não conseguia se libertar de uma prática pecaminosa. Mas ele se esforçava muito. Ele se esforçava demais. Até que um dia ele ficava firme durante alguns meses, depois ele caía, durante uma semana, depois ele caía no laço que ele era preso. Mas era um laço pecaminoso. Ele não posso falar, porque ele põe isso no livro. Eu vou trazer ele aqui um bom dia. Ele põe isso no livro. Tá, então está publicado. Ele era preso pelo o vício da pornografia. Da região de Santa Cruz. E ele lutava contra isso. Ele lutava, ele jejuava, ele fazia um monte de coisa. Ele ficava firme, mas depois ele tropeçava naquilo. Aí teve um dia que ele, orando, aí passou-se um tempo, ele, calma aí. Tem 3 meses que eu não caio mais nisso. Eu nunca fiquei tanto tempo liberto. Jesus, tu me libertou. Sério, ele conta isso. Jesus, tu me libertou. Ele é surpreendido. E ele se deu nessa surpresa maravilhosa da libertação dele, quando ele não estava mais procurando se esforçar tanto nas práticas religiosas. O que o Senhor está querendo dizer? É para a gente ficar relaxado? Não. É para você confiar mais no Senhor. Quem confia, descansa. Você pode repetir isso? Quem confia, descansa. Ei, quem confia, descansa. Se tu confia em Deus, tu tem que descansar mais. Não é relaxamento da tua busca com Deus, daquilo que você precisa se desprender. É você confiar e descansar em Deus, porque Ele sonda o coração e a intenção dos pensamentos. E aí as pessoas vão observar a firmeza da tua fé. Depois dele dizer isso, muitos passaram a crer nele. Será que tua família crê de verdade em Deus através da tua firmeza de fé? Será que de fato elas querem buscar o Senhor por causa da tua firmeza de fé? Ou você é muito inconstante? Porque elas observam a tua firmeza de fé, o teu temperamento com a fé. As pessoas observam. Não, ele é uma bênção, mas pisa no calo dele. Não é uma bênção, mas contraria ela para tu ver. Há quem diga que a raiz de todos os males é o orgulho. Não, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O orgulho. Pode ser uma tese bíblica. Às vezes a gente cai no laço do debate, que eu fujo disso. Aí às vezes a pessoa que está falando ali, poxa, ela tem uma base ali dentro do contexto. Mas eu preciso defender a minha tese, em vez de se render à verdade da revelação. O orgulho é uma coisa horrível. Cuidado com isso. Cuidado com isso. E aí, João 8,31, olha o que Jesus diz. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos.
Quando que eu sei que eu sou discípulo de Jesus? Quando eu tenho cartão de membro de uma igreja evangélica. Quando não falta nenhum culto ao domingo. Não, Jesus falou aqui, ó. Se vós, parte B do versículo 31 de João 8. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Entende isso? Qual é o objetivo dessa mensagem? Quem lembra do tema? O tema é a importância de saber que o Pai está comigo. Quando eu sei que o Pai está comigo, eu fico firme na fé, mesmo em fases complicadas. Mesmo que pessoas que eu queria que tivessem ao meu lado não estão. E aí isso vai contagiar a fé de outras pessoas, porque elas vão entender. Deus pode fortalecer alguém na fé de verdade, como eu estou vendo ele, como eu estou vendo ela. Por isso que a Bíblia diz que é para você amar o teu próximo. Como entender? Quem é o nosso próximo? Pessoal, o próximo não precisa fazer pesquisa bíblica, nem revelação. O que é o entendimento disso? O próximo é literal, pessoal. Você não escolhe quem está próximo a você quando tu pega uma condução. Quando você está numa festinha, por mais que seja de família, tem gente ali que você não escolhe, está próximo a você. Ei, é para você amar o teu próximo. O próximo é literal, todos os dias. Tem momentos que você pode escolher quem está próximo, tem momentos que não. Tem momentos que você tem que suportar algumas pessoas próximas. A Bíblia diz, suportáveis uns aos outros. Por isso que a Bíblia diz, amai o teu próximo, como a ti mesmo. É quem estiver próximo. Quem estiver próximo, você ensina o caminho que é Jesus. Quem estiver próximo, você pede para orar por ele, por ela. Eu acho que é João o nome dele. Joel Cardoso estava falando desse testemunho de um adolescente de 12 anos que está caminhando com ele recentemente. Se batizou nas águas recentemente. Ele entrou na visão e partiu. Se eu não me engano, foi numa tarde de domingo. E vai andando por aí. Quem quiser imitar, em nome de Jesus, coisa boa pode imitar. Aí vai andando com alguns irmãos pela rua. E aí, opa, tudo bem? Mesmo sem conhecer a pessoa. Eu queria orar pela sua vida, o senhor permite? A senhora permite orar pela sua vida? Andando pela rua. Eu acho que o nome dele é João, não tenho certeza. E aí, depois, reuniu depois de um período ele. E aí, como é que você está? Não, estou bem. Graças a Deus, estou gostando muito dessa atividade hoje. É bom isso. E conseguiu orar por quanto? Ninguém deixou orar. Ué, como assim? Está todo mundo dizendo não para mim. Mas está tudo ok? Não, está tudo ok, eu estou fazendo a minha parte. Ok. Não é? Eu estou fazendo a minha parte. Isso se chama bom ânimo. As pessoas estão dizendo não para mim, mas eu continuo perguntando. Ele está dizendo para nós, ó. O Pai está comigo. Porque se o Pai não tivesse com ele, não teria tanta perseverança assim. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Quando você está perseverando, é o Espírito de Deus que está te ajudando. Quando você está frutificando, produzindo bom fruto, é o Espírito de Deus que está operando na tua vida. Sem mim nada podeis fazer. Quando você faz por si mesmo, tu pode até fazer uma coisa que agrada a Deus, mas isso vai ser temporário. Daqui a pouco tu vai parar. Daqui a pouco isso vai ser uma fadiga, isso vai ser cansativo, vai ser chato. Mas quando Deus está operando, Ele pode até dizer, chega, vamos para outra fase. Mas é Ele. Mas quando é Deus operando, você faz com alegria. Você faz com prazer, você faz com renovo. Porque é Ele que patrocina o teu ânimo, é Ele que patrocina a tua proteção, é Ele que patrocina você estar firme na fé. Ele é contigo, amém? E aí, Isaías, eu quero que você acompanhe aí, capítulo 49.
Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Se você estiver procurando ouvido atento, Isaías 49, 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não compadeça dele, do filho do seu ventre? Uma pergunta. Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. A mulher que cria, algumas versões que amamenta, ela pode se esquecer do filho, mas o Senhor não se esquece de ti. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu sou o suficiente para a tua vida nessa terra. Eu sou mais que a tua família, mais do que teu cônjuge, mais do que teu trabalho. A Bíblia diz que o Senhor, lá em Ageu 2,8, é o dono do ouro e dono da prata. Ele é sobre tudo, sobre todos, Ele é soberano. Ele é o dono da vida, nós só estamos respirando graças a Ele, amém? Então priorize a esse Deus. Tudo que você tiver de tristeza, diga: Deus, eu estou triste por isso, me ajuda nesse processo. E siga em frente, porque tem muita gente parando de seguir em frente por causa dos problemas desta vida. Alguns corriqueiros, porque a Bíblia diz: basta a cada dia o seu mal, lá em Mateus 6. Tem um mal para cada dia, pessoal. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. No mundo nós teremos aflições, disse Jesus. Mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo: se você crê em mim, você também vai vencer. Se você crê em mim, eu vou te ajudar a seguir em frente. Porque ele sabe que a gente não consegue sozinho. Você só tem que entender uma coisa: Ele é mais do que tudo na nossa vida. E tem gente achando que se resolver esse problema, agora eu posso trabalhar para o Senhor. Ei, se tu não pode trabalhar agora, tu não vai poder depois. Pare de ficar negociando com Deus. Ah, depois eu atendo o teu chamado. Foram isso que disseram para Jesus quando Jesus chamou. Deixa eu primeiro me despedir dos meus pais. Deixa eu enterrar meus pais. Ah, Jesus, eu vou. Ninguém disse não para Jesus, disse sim, mas não agora. Disse: Jesus, eu vou, mas daqui a pouco. Eu tenho que resolver isso. Não, Jesus, eu vou, mas eu tenho que tratar disso aqui. Aí Jesus vai dizer: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás poderá herdar o reino dos céus. Você tem que trabalhar para o Senhor agora. Aí diz eu, não o Senhor, mas eu tenho certeza que está de acordo com a visão do Senhor. Dá teu jeito de trabalhar para o Senhor. Dá teu jeito de abrir a tua boca e deixar o Espírito Santo usar. Dá teu jeito de estar em comunhão com os irmãos. Porque não adianta você trabalhar para Ele sem congregar. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me farei presente entre eles. Nós estamos refletindo sobre isso. É diferente do Senhor operar dentro de nós. Ali está dizendo entre. Ou seja, Ele quer que venhamos estar uns com os outros. Daí a importância da congregação. Daí a importância de você congregar e de ser pastoreado. Não existe essa coisa: eu vou no pequeno grupo, eu não preciso estar congregando se reunir no prédio. Onde a igreja estiver reunida, você tem que se esforçar para estar presente, não como religiosidade, não como uma cobrança de liderança, é porque você entendeu o que é entre nós. Jesus disse: eu vou operar entre vocês, ou seja, a importância da comunhão, a importância do ajuntamento do povo de Deus. Se o Espírito de Deus operar dentro de você, você vai compreender a importância de você estar presente na congregação do justo, como diz a Bíblia, porque Jesus também quer operar entre nós. Entende isso, igreja? Amém? Então a importância de congregar. Dentro desse entendimento,
Nós compreendemos o tema, a importância de saber que o Pai está comigo. O pastor pode não te enxergar, mas o sumo pastor enxerga. O sumo pastor é Jesus. O ministério da igreja local pode, de repente, não reconhecer algo sobre ti, mas o dono da igreja, ele reconhece, ele sonda os corações. E agindo Deus, quem impedirá? Se o Pai é contigo, no tempo certo Ele vai te honrar. Se o Pai é contigo, Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Nós, quando somos selados pelo Senhor, não conseguiremos largar Ele. Sabe por quê? O selo tem a ver com a revelação. Aquela palavra, sabe o que é a revelação que eu estou falando? É aquela palavra que entra no teu coração. Ela entra no teu coração. Caramba, o Senhor tocou aqui. Compreendi, eu tinha ouvido tanto essa palavra, mas agora eu compreendi. Eu creio que Deus está tocando em corações aqui, aleluia. Pelo poder da palavra dEle. Porque Ele é contigo e essa informação tem que te fortalecer nessa noite. Você não está sozinho, você não está sozinha. Aquela mulher pega num ato de adultério para ser apedrejada, levar até Jesus escrevendo com o dedo ali na areia. Mas o que ele estava escrevendo na areia? Então pergunta aí o Tiago, o Alex, o Digão, o Roberto, estão fazendo teologia. O que ele estava escrevendo lá na areia? Se eles responderem a vocês, denuncia para mim, tá? O certo é não conseguir, né? Se responder, sei lá. Mas o importante dessa passagem citada é que Jesus está em silêncio. Responde aí, Jesus. Responde aí, Jesus. Jesus, está bom, está certo. A lei diz para apedrejar. Eu estou conjecturando, está mais dentro do contexto. Não, está certo mesmo. Pode apedrejar aí. Quem não tem pecado já começa a praticar a lei do apedrejamento da flagrante de adultério. Quem não tem pecado pode começar aí. Vamos imaginar, né? Aí ele falou que pode começar a tacar pedra. Vai lá, se tu tacar, eu taco. Vai tacar não? Aí Jesus, vamos embora aí. Vocês não falaram que tem que cumprir a lei? Não queria saber a minha opinião? A lei diz isso mesmo. Quem não tem pecado, começa. A Bíblia diz que todo mundo meteu o pé. Vai saindo de um a um. E aí, mulher, cadê os teus acusadores? Não tem ninguém não, Jesus. Então também eu não te condeno. Vá e não peque mais. Sabe o que eu aprendo? O Senhor é contigo, mesmo se você estiver numa situação de pecado, desde que você queira parar de pecar. Desde que você queira parar de pecar. Eu vou falar algo e espero que você não se escandalize. Eu creio, e já vi fatos assim, de que o Senhor estava atento à vida de uma prostituta. Porque por mais que seja uma vivência de pecado, as lágrimas dela eram de socorro depois de uma noite de trabalho. Eu não quero mais essa vida. E voltava. Eu não quero mais essa vida. Com um pedido de socorro. Deus sonda os corações. Nós não, nós somos facinho de julgar. Cada caso é um caso. Tem gente que está na sem vergonha mesmo. Mas o que eu quero que você compreenda é o seguinte: a importância de saber que o Pai está comigo. Você entende isso? Ah, o Pai está comigo. Estão fazendo fofoca. Então, não, mas o Pai está comigo. Um tempo atrás aí, quem não sabe vai saber agora, queriam me pôr na justiça. Pessoas que eu já ajudei, e não ajudei pouco não. Queriam me pôr na justiça. Porque a alegação que eu estava compactuando com alguém que fez uma coisa errada e eu não tomei providência. Queria alegar danos morais. Não, ele está compactuando com isso, eu vou processar ele também. Tu acha que isso não mexe com o nosso emocional e psicológico? Sim ou não?
Deus, toma em tuas mãos. Tu sabe que nessa causa aí é injusto isso. E eu descanso em ti, em nome de Jesus. E descansei mesmo. Não teve mais nada de justiça. Não teve nada. No trabalho, Ferreira, o que tu fez para fulano, cara? Eu não tenho história com ele, nunca fiz nada, eu não tenho história com esse cara. Cara, mas o cara, mais de uma pessoa vieram, estou falando de situação de trabalho. O cara está procurando aí te prejudicar de todas as formas com a chefia aí, cara. A vontade de tomar atitude. É mesmo, cara? Eu acho que eu podia agir de forma natural, né? Tem uma coisa? Vamos botar isso nas mãos do Senhor. Deus, é uma situação de trabalho. O cara está fazendo isso. Então, age aí, me ajuda nesse processo aí, em nome de Jesus. Continuei a fazer as minhas coisas. Mudou o governo, pegaram esse cara, cheiraram, iam tomar providências com esse cara, porque estava envolvido com um sumiço lá de um material. E aí eu estou numa função que era similar dele. Aí que ele ficou remoendo mesmo. Não vou cantar. Qual é a canção, Edgar? Dentro desse contexto aí? A música? Não vou cantar. Qual é a canção que normalmente? Sabor de mel. Não vou cantar sabor de mel. Sabor de mel é a pessoa, né? O contexto. O inimigo se ferrou, eu me dei bem. Não é isso. Mas eu estou falando de quando você sabe que o Pai é contigo, você descansa, pô. Tem essa de ficar estressado. Não, falou de mim, tá achando o quê? Sou crente, mas não sou bobo. Quem fala isso está na carne purinha. Não. É isso. A importância de saber que o Pai está comigo. Um monte de coisa aconteceu com Jesus, mas ele dizia, o Pai está comigo. As pessoas começaram a crer nele. E ele continuava a trabalhar para o Pai. Por que você parou de trabalhar para o Pai? Tu já trabalhou para o Pai? Por que você parou de trabalhar para o Pai? Tu está trabalhando para Ele? Ou você só está cumprindo um rito de um cristão? Reflita sobre isso. Tome posse do poder da palavra nessa noite e comece a ser uma nova pessoa produtiva para o reino de Deus nessa terra. As demais coisas, fica tranquilo. E Ele é fiel, Ele faz mesmo. Você crê nisso? Vamos aplaudir a palavra de Deus bem forte. Glória a Deus. A mãe pode cuidar do filho e abandonar, mas o pai não abandona. Ele é contigo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus, queremos agradecer pelo entendimento dessa mensagem, para a gente estar fortalecido na fé, para a gente não ficar fraco na fé, não ficar duvidoso, não ficar dificultando a fé das pessoas, nós que somos a igreja de Cristo. Nós não queremos ser uma barreira no caminhar de ninguém por causa da nossa inconstância, Senhor. Então nos fortaleça pelo poder da Tua palavra. Venha cooperar conosco em nome do Senhor Jesus. Venha operar dentro de nós, trazendo fortaleza, Senhor, trazendo alegria da salvação, trazendo fervor de espírito em nome de Jesus. Nós cremos no poder da oração e nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de aprender algo mais da Tua palavra, graças ao Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Aplauda o Senhor mais uma vez nessa noite, com gratidão, igreja. Aleluia.